Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre mídia perdida. Eu vou estar trazendo um vídeo que eu vou falar de um anime que ele é perdido, hoje é considerado mídia perdida, Lost Media. A gente não vê muito aqui no Brasil canais que tratam desse tema, né? A gente vê mais lá fora, como o Blame It On George e o Ken Lauderdale. Esses dois canais eles tratam disso, mas aqui no Brasil eu não vejo muitos canais falando sobre isso. Pra falar a verdade, não conheço um canal grande que fale. Então eu pensei, como esse canal aqui é de terror, eu vou estar trazendo também essas mídias perdidas relacionadas ao terror e fazer aqui uma análise delas. Enfim, esse anime perdido chama-se Kyofu Shimbun, ou Notícias do Terror, Horror Newspaper, Jornal do Terror. Esse anime, ele trata sobre uma escola, ele tem uma temática jovem e tal, que é muito comum no Japão você ver esses filmes de terror que eles são focados em jovem, e esse anime ele não foge disso. O cara que criou esse anime, ele também criou o Gakuen Nanafushiji, que é o Mystery High School, né? Escola do Terror, ou Colegial do Terror, que é uma temática parecida, porém é bem diferente, e ele também é perdido, tá? Os animes desse cara são bem raros aqui no ocidente, então se vocês também quiserem vídeo eu também posso fazer. Esse anime ele é perdido aqui, porém ele tem sim uma certa fama lá no Japão, no país de origem, mas ele se perdeu quando foi para ir pro resto do mundo, então você não acha quase nada dele na internet, além de registros que provam que o anime existe. Alguns animes que foram perdidos e foram encontrados, por exemplo, foi Cat Eyed Boy, e também o Laughing Target da Rumiko Takahashi. Então assim, são alguns animes que eram famosos no Japão, vieram pra cá, mas se perderam com o tempo e as pessoas conseguiram recuperar através de fita, DVD, no boca a boca, alguém que falou: ah não, mas eu conheço alguém que tem a cópia, e arranja a cópia. Infelizmente, esse de hoje, Kyofu Shimbun, ainda não foi achado, não tem registros, ninguém sabe quantas traduções tiveram, se houve tradução realmente, ou se é só rumor. Ele lá no Japão ele tem uma certa fama, ele tem 2 jogos, um de PS1 e um de PS2, teve um remake em 2014 do anime. Ele teve também uma série live action que tá no YouTube. Ele também tem um filme live action de 1996. Então você vê que ele tem uma fanbase boa lá. E vamos entrar logo no anime e deixar de enrolação. Esse anime, ele trata de um protagonista, que ele tem ele, a namoradinha dele, os amigos, e todos eles vivem bem na escola, até que do nada o menino começa a ter muitos pesadelos, e todo pesadelo ele vê uma página de jornal com uma manchete bizarra, e no outro dia quando ele acorda, esse jornal está na frente da casa dele, aparece dentro da sala de aula, e ele e os amigos começam a ver essas manchetes. Essas manchetes, elas sempre dizem o seguinte: algum caso sobrenatural muito bizarro, como por exemplo, os primeiros casos são até engraçados para eles, eles não levam muito a sério, pensam que é um trote ou coisa assim, porque fala de pessoas com corpos de animais e cabeça de gente, esse tipo de coisa que parece essa lenda assim que o povo inventa para aparecer na TV. E nisso, eles não vão levando a sério, porém chega uma hora que começa a acontecer possessão em algumas meninas no banheiro, alguns caras começam a do nada espancar amigos e tal, e cometer outros crimes, e quando eles acordam, quando eles são presos, eles não se lembram de nada. Então você vê que as pessoas estão sendo possuídas, manipuladas, perseguidas por alguma coisa, e aí cabe a eles, né, investigar, né, aquele clássico de um filme de terror que você tem jovens investigando algum mistério, né. Se for ver um Scooby-Doo do Japão, mas não chega nem perto de Scooby-Doo nesse sentido, né? Enfim, o anime, ele é muito bom, tá? Ele tem um OVA de 1990 e pouco, que é o que tá perdido. Se não me engano, o primeiro OVA ele foi de 92 e o segundo foi em 95, foi em 94. Porque eles foram lançados em anos diferentes, com um bom espaço entre um e outro. E como eu disse, eles estão perdidos. No YouTube você acha a versão japonesa deles, sem legenda nem nada, e você acha também um vídeo de um russo falando sobre ele, e o anime no vídeo dele está dublado em russo, ou seja, houve sim dublagens internacionais. Muita gente comenta que tem uma versão americana, uma versão em inglês, mas ninguém consegue achar, não apareceu ainda, não sabe se é só rumor e tal, e seria muito interessante que viesse, porque eu assisti, eu não sou fluente em japonês, eu entendo uma coisa ou outra, então eu consegui sim assistir e entender a história. Só que eu não consegui ter aquele entendimento perfeito, né? Porque algumas coisas passaram desapercebidas. E eu gostaria muito que eles encontrassem, porque esse anime, cara, ele tem uma pegada diferente da maioria dos animes de terror. Ele não é aquela coisa assim, obra-prima, mas ele traz um clima muito diferente porque ele dá um senso de tranquilidade em algumas. E como eu falei nos vídeos de análise de alguns filmes japoneses aqui, eles tentam manter o filme inteirinho tenso, você não tem momentos de relaxamento. Esse anime não, ele traz uns momentos que parece que a tempestade cessou e vai vir aquela calmaria. A gente conseguiu resolver o mistério. E aí do nada, quando você vê, aparece um flash assim de alguma coisa que os protagonistas não percebem, só a gente que tá assistindo, e você pensa: caramba, velho, voltou. E aí pum,
começa de novo. O filme fica tenso mais uma vez. Porque ele é um anime, mas ele é em formato de filme, tá? São 2 episódios de quase 1 hora, então é bastante material para assistir. E o anime ele também tem uma pegada muito boa, que ele dosa muito bem a violência. Ele não faz aquele negócio que fica exagerado e tal, como a gente vê alguns animes, né, que é exageradamente violento para querer parecer assustador e maduro, mas a gente vê que é só exagero, né? Já esse não, cara, ele dosa muito bem, é um negócio assim muito bem construído. Eu acho uma pena que ele não seja mais famoso, que ele tenha se tornado perdido. Eu recomendo muito que vocês assistam. Se você procurar no YouTube por Kyofu Shimbun, como está escrito aí no título do vídeo, você vai achar os OVAs em japonês. Tem no canal de um cara, assim como Cat Eyed Boy, que também era perdido, mas foi achado. Posso fazer vídeo sobre isso se alguém quiser. Então, assim, esse tipo de mídia, cara, me interessa muito, sabe? Quando eu vejo, assim, que uma mídia tá perdida e tal. Porque a gente tá na era digital, né? Então, assim, é muito interessante você pesquisar e descobrir que tem coisas que foram feitas pré-internet e que, infelizmente, como o único jeito de compartilhar era por venda, e não tinha, por exemplo, como você vê um blog falando sobre, você não tinha um compartilhamento assim, ó, cara, vê esse filme aí, não tinha isso, você tinha só o boca a boca. Então, algumas coisas que ficaram só no Japão, quando elas vieram pra cá, a gente não teve uma mídia assim pra fazer aquela distribuição forte. Se chegava aqui, você via, era só mais um VHS de anime, que aqui não foi tão famoso, a gente não teve essa grande onda de VHS de anime aqui no Brasil. A gente ia muito assistir na TV, mas eu mesmo lembro quando eu era pequeno, eu ainda peguei um pouco de locadora, de DVD, de VHS depois de DVD, né? E eu nem pensava, cara, em VHS de anime e tal. Tirando Dragon Ball, eu vi os outros assim, nem me interessava. Então é muito interessante a gente ver que isso está voltando, né? Que o pessoal agora está se dedicando a procurar e achar. Então, se vocês tiverem histórias de Lost Media, né, de mídia perdida que vocês se interessam e falam que é interessante assim, que vocês gostariam de ver um vídeo detalhado, me manda sugestão aí no comentário que eu vou fazer com certeza. Né, assim como eu fiz o Kyofu Shimbun, que é um anime que eu tenho um carinho grande, que eu gostei muito. Minha foto de perfil do Twitter é o protagonista, que é muito bom, cara, é muito bem escrito, ele é muito interessante. Ele é um anime assim diferente, cara. Não tem. Eu assisti muitos animes de terror já, porque como vocês sabem eu gosto muito de terror. Então eu assisti vários animes de terror já e não tem nenhum assim parecido com ele. O que chega mais perto é o Gakuen no Fushigi, que é do mesmo autor e que também é perdido, né? Olha a coincidência. E é o que chega mais perto, cara. Mas não tem nada parecido, cara, com Kyofu Shimbun. Nem assim, mesmo o autor ele sendo bem fã do Umezu Kazu, as obras do Umezu Kazu não tem nada a ver com as dele. Então assim. É um anime bem diferente, cara. Quem puder conferir e entender um pouco de japonês, pode assistir, cara. Confia que a recomendação aqui é forte. Esse filme é muito bom. Esse anime é muito bom. Eu vou chamar de filme, né? Porque é um anime muito longo. Mas, enfim, ele é lançado em formato de filme. Ele é muito divertido, cara. Se você assistir, você vai gostar. Só que, óbvio, tem que entender um pouquinho de japonês, cara. Pelo menos ali, algumas palavras-chave para você entender sobre o que o diálogo é. Você tem que entender. Então, é isso aí. Eu vou também trazer notícias caso alguém encontre o Kyofu Shimbun, né, e venha uma versão legendada, mas por enquanto tá bem difícil. A gente já tem que agradecer que esses vídeos da versão japonesa vieram ao ar, vieram à tona. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer que uma versão legendada venha aí, porque como eu disse, né, ter uma noção básica dá pra você entender, mas não é a mesma coisa de você ver na sua língua e uma língua que você seja fluente, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho mais simples sobre um anime raro. Ainda vai ter muito vídeo essa semana de análise, de tudo. Eu tô produzindo bastante vídeo. Todo dia tem gameplay de terror. Então, se você gosta de jogos, confira aí no canal. Não deixe de ver os outros vídeos do canal. Veja também os vídeos antigos, os vídeos que eu já lancei. E confira, deixe seu comentário, deixe sugestões. Compartilhe com quem gosta do tema. Se inscreva, ative todas as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.